Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje estou aqui mais uma vez nesse canal, trazendo continuidade para vocês do último vídeo que eu deixei aqui no canal, contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, onde Deus trabalhou na minha vida, me tirando daquele lugar tão difícil, uma casinha simples, onde teve ali uma história e Deus proporcionou um tempo melhor para minha vida. E eu deixei aí no canal. Então já começo contando um pouquinho dessa história, né? Como está aí no título, o que fazer para sair dessa situação difícil da minha vida. Quantas vezes eu fiz questionamento, quantas vezes eu olhei para um lado, olhei para o outro e não vi a saída. E observa só que muitas vezes nós ficamos orando, ficamos pedindo ao Senhor e ficamos esperando um milagre. Mas nós precisamos entender que Deus só fará o impossível, e o impossível somos nós que fazemos. Nós precisamos entender que toda vez que Deus vai fazer um milagre, Ele conta com a tua parte. Ele não faz nada se você também não fizer. E nós temos que observar isso, porque muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor e ficamos esperando que o milagre aconteça. Mas precisamos entender que Deus trabalha dessa forma, 50% você, 50% Ele. Às vezes até muda aí essa proporção, tá? Às vezes você vai trabalhar aí com 30% e Ele com 70%. Às vezes você vai trabalhar com 80% e Ele com 20%. Então depende muito da situação, tá? Mas uma coisa eu quero te falar. Toda vez que Deus faz um milagre, Ele faz contando com você. Observa que toda vez que Jesus ia fazer um milagre, Ele logo perguntava: o que queres que eu te faça? Observa que muitas vezes Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. Jesus curou vários enfermos e sempre Ele contou com a atitude da pessoa. Observamos só essa história. Pedro chega até Jesus com um problema financeiro. Então ele chega ali falando: olha, nós precisamos pagar os impostos, estamos cobrando. Com certeza Pedro estava esperando um milagre. Com certeza Pedro pensou que Jesus ia abrir as mãos e falar: tá aqui, ó, o dinheiro, vai lá e paga os impostos. Mas não, Jesus disse para ele assim: ah, tá precisando do milagre? Então faz o seguinte, Pedro, vai até o mar, pesca um peixe e dentro da boca do peixe haverá uma moeda. Paga o seu imposto e o meu também. Então observamos que tem que ter uma atitude. A atitude dele foi ter que ir até o mar. Chegando no mar, ele não chegou lá e tinha um peixe deitado ali na beira-mar com uma moeda na boca. Ele teve que pescar esse peixe. E você sabe muito bem que não é fácil pescar um peixe no mar. Então até ele conseguir pescar esse peixe, teve aí um percurso. Entende? E quando ele consegue pegar esse peixe, ele abre a boca do peixe e aí está o milagre. Então é isso que nós precisamos entender. A maneira que Deus trabalha nas nossas vidas. Por isso que eu falo para vocês, leia a palavra, entenda como seu Deus trabalha. Muitas vezes esperamos de Deus uma atitude, muitas vezes nós ficamos cobrando Ele: Deus, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho falado, mas as coisas não acontecem. Por que não acontece? Com certeza Deus olha de lá do alto para ti e diz assim: eu quero fazer um milagre na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. É dessa forma em tudo que nós vemos Deus trabalhar. Raramente você vai ouvir alguém dizendo: estava sentado. Raramente, eu acho que eu mesmo nunca ouvi. Estava deitado numa rede, estava dormindo, quando Deus me deu um milagre. Toda vez que Deus agiu na vida de alguém, a pessoa teve que fazer alguma coisa. Então talvez seja esse o motivo que você não tenha alcançado a sua bênção. Talvez você esteja pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero um emprego melhor. Senhor, eu quero sair dessa situação. Senhor, eu quero que você me prospere. Mas você precisa fazer a sua parte. Você tem estudado? Você tem feito cursos? Você tem se preparado para receber o melhor do Senhor? Há milagres que é 100% de Deus. Então, coisas que nós não conseguimos fazer, que é o impossível, Deus fará, mas o possível é você que tem que fazer. Então nessa situação aí desse testemunho, observa só que eu passei alguns anos eu estive murmurando. Então eu ficava murmurando: até quando eu vou viver isso? Eu nasci para sofrer, porque para mim nada dá certo. E adivinha, nada acontecia. Fiquei naquela casinha sofrendo, várias coisas aconteceram na minha vida e alguns anos eu fiquei reclamando. Alguns anos eu passei a orar. E ali eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus. E quantas vezes eu estava ali na pia daquela cozinha, orava ao Senhor, pedindo, chorava, as lágrimas desciam. E eu falava: Deus, me tira daqui, Senhor, me ajuda. E aí Deus começou a mostrar alguns sonhos, algumas revelações. Um dia eu fui na igreja e estava ali na oração, junto com as irmãs, e uma irmã falou assim: olha, Deus me revelou. Então essa irmã viu uma visão
um casulo e depois se transformava numa borboleta e aquela borboleta saía voando. E ela falou ali na frente, olha, Deus não me mostrou quem era, mas Deus me mostrou uma visão assim. E eu tive no meu coração que era para mim aquela visão. E aí eu entendi que Deus queria que eu voasse. Até ali eu não entendi, eu pensava que era só ficar ali orando, pedindo ao Senhor, e assim eu continuei ainda. E um dia eu tô lá na minha casa, aquela casinha bem pequenininha, eu sonhei, foi como se fosse uma visão, porque foi algo real. Eu sonhei que entrava um passarinho dentro da minha casa, pela cozinha, né? Entrava e ia até o quarto, voava pra lá, voava pra cá, ficava tentando sair daquele lugar e eu vendo aquele passarinho. E de repente ele conseguia sair pela janela e ir embora. Aí eu falei, Deus tá falando algo com duas revelações muito parecidas. Aí ali eu entendi que Deus estava querendo que eu tomasse uma atitude. E ali, antes de eu entender isso, eu ficava ali orando, falando, Senhor, me tira daqui, Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Foram muitos anos. Eu vivi 21 anos embaixo, onde eu morava com os meus pais. Depois eu casei e construí aqueles dois cômodos, um puxadinho, com a intenção de depois sair dali. Eu não conseguia sair daquele lugar. Teve algo espiritual, teve várias situações, tá? Então estou resumindo, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas resumindo, quando eu começo a pedir ao Senhor, o Senhor cobrou de mim uma atitude. Eu ficava orando, esperando que o milagre acontecesse. Eu não sei o que eu estava esperando. Acho que eu estava esperando alguém chegar em casa, bater na porta ali, e falar, oi, tudo bem? Olha, eu tenho uma casa, eu vim te convidar para morar lá. Acho que era isso que eu estava esperando. E ali eu ficava esperando, porque eu tinha medo. Eu não tinha condições de pagar um aluguel. Eu ganhava muito pouco e sustentava uma casa, né, com 3 crianças. E ali eu não pagava aluguel, mas era uma vida muito difícil. Não sobrava dinheiro, o dinheiro sumia. Então, naquelas condições, eu via que eu não tinha como pagar um aluguel. E muitas vezes quando eu ia trabalhar, eu ficava olhando as casas, eu ficava vendo casas de aluguel, ficava pensando, como que eu vou fazer, Senhor? E um dia eu vou na igreja e Deus começa a falar comigo sobre isso, tomar atitude. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Deus será contigo. Só que eu quero te alertar, não é para você sair fazendo loucuras não, tá? Peça sempre a direção de Deus. Se Deus mandar você fazer, você vai. Quando Deus fala, eu sou contigo, pode ir que eu sou contigo, aí você pode ir sem medo. E foi o que aconteceu comigo. Deus começou a mostrar. De repente vem em mim uma coragem. De repente vem em mim uma força. A fé aumentou no meu coração. E um belo dia eu me levanto pela manhã. Detalhe. Olha só, isso estava só eu com Deus, falando, Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Aí a minha filha, a caçula, foi ali no bairro, né, próximo onde nós morávamos, e ela foi na casa de uma pessoa, e era um sobrado semelhante a esse, né, ao qual Deus nos preparou. Mas olha só, ela entrou no sobrado, e quando ela viu aquele sobrado, alguma coisa falou no coração dela, que é o Espírito Santo. Ela começou a imaginar ela morando numa casa como aquela. Quando ela chegou em casa, ela veio falar pra mim, mãe, eu fui na casa de uma amiga minha e tem um sobrado do lado alugando. E quando eu vi aquela casa, eu senti uma alegria muito grande, né? E eu pensei comigo, é uma confirmação de Deus, porque eu não tinha falado nada para ela. Então, quando foi no outro dia, eu me levantei pela manhã, me arrumei, falei, eu vou tomar posse da minha bênção, sem ter condições nenhuma. Por isso que eu falo, gente, só quem é cristão, né? Quem confia em Deus, que faz essas loucuras. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. O que é a fé, tá? Eu deixei aqui separado, vamos lá. Vamos ler para vocês. É aqui, ó, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Em algumas versões está dessa forma. Deixa eu ler aqui que eu anotei também. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Ou seja, muitas vezes nós temos que tomar uma atitude de algo que você espera, mas que você não está vendo. Nessa situação, eu fui alugar uma casa sem ter condições financeiras. Eu tinha fé, eu sabia que Deus seria comigo. Da maneira que Ele ia trabalhar, eu não sabia, mas eu acreditava que o Senhor ia abrir as portas. Então, eu simplesmente levantei pela manhã, me arrumei, me troquei e falei, vamos, filha, comigo, chamei ela, vamos lá ver esse sobrado que você falou, né? Então, nós fomos lá naquele local. Quando eu cheguei, eu olhei para casa, para o sobrado, e meu coração se fechou. Só que antes disso, quando eu tô passando na rua, eu vi a placa desse outro sobrado. Vi lá que estava alugando, olhei para ele, mas fui em direção ao outro, que era o que estava proposto no meu coração. Quando eu cheguei lá, olhei o sobrado e meu coração se fechou. Eu falei, não sei porquê, mas acho que não é aqui, Karine. Aí eu peguei e voltei. Aí voltei para esse sobrado, vi lá que estava alugando, peguei o telefone, sabia onde era a imobiliária e fui para lá. Com a fé e com a coragem. Cheguei lá na imobiliária, falei assim, olha, eu queria dar uma olhada no sobrado que tá alugando, posso pegar a chave? Eles me deram a chave e eu voltei lá. Quando eu entrei,
Meu Deus, quando eu entrei, senti uma paz, senti uma alegria. Comecei a me arrepiar toda ali dentro, sabe? Aí eu começou eu e minha filha. E subimos no quarto e fomos na cozinha, a casa grande, né? Uns cômodos muito grandes. E quando eu saio lá fora, eu vejo a minha lavanderia. Então aquilo alegrou meu coração. Aí eu falei, bom, é essa casa. Agora como que eu vou alugar? Vamos lá. Teve várias situações para alugar esse sobrado. Aí eu cheguei lá na imobiliária e falei assim para eles, quanto que é o aluguel? Eu vou até falar preços aqui para vocês entenderem o milagre de Deus. Eu cheguei nessa imobiliária e falei para eles assim, quanto que é o aluguel? Aí ele falou assim, o aluguel do sobrado é 1.200. Eu olhei para ele e disse assim, fala para ele se eu posso pagar R$800 durante 4 meses. Um olhou para a cara do outro, né? Eram 2 rapazes que estavam ali e falou assim, eu acho que ele não vai deixar. Eu fiquei olhando para a cara deles. Aí ele falou assim, olha, é que tava 1.400 e eles já abaixaram para 1.200. Mas tudo bem, eu vou fazer a proposta para eles, mas eu acho que ele não vai deixar. Daí eu falei assim, não, tudo bem, faz a proposta para mim, por favor. Aí deixei o telefone e fui embora, e fui orando, né? Fui orando. Falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Quando foi no outro dia, ele me ligou e disse, a sua proposta foi aceita. Aí eu fiquei muito feliz, né? Falei, então, de acordo com o que eu podia, dentro da minha situação, um medo também, insegurança, porque eu ia passar a pagar um aluguel e ainda tinha que sustentar a casa, né? Tinha os meus filhos. Alimentação, água, luz. Então peguei e fui confiando em Deus e tomei essa atitude. Quando eu chego na minha casa, a minha irmã morava do lado. Então eu fui até a casa dela para contar essa novidade. Quando eu cheguei lá, ela me disse assim, Rose, nem fala o que você quer me falar, deixa eu falar primeiro o sonho que eu tive com você. Eu falei, pode falar. Eu sonhei que você vinha aqui toda feliz, contando pra mim que tinha alugado uma casa. Você estava muito feliz que ia morar nessa casa. Nossa, aí eu fiquei muito feliz. Foi ali a confirmação que aquela atitude que eu estava tomando, Deus estava na frente. Ali acabou o meu medo, acabou a minha insegurança e eu confiei em Deus que Deus estaria comigo. E aí todo o andamento do processo foram acontecendo. Fui lá, aluguei o sobrado e moramos ali durante 6 anos. Então, por que eu estou te contando esse testemunho? Para você entender que muitas vezes você está orando, está pedindo algo ao Senhor e está esperando um milagre. Mas o Senhor está esperando uma atitude sua. É óbvio que nós temos que ter sabedoria, tá bom? Não vai enfiando os pés pelas mãos, colocando o carro na frente dos bois, não é dessa forma, tá? Não é, eu quero comprar um carro, não tem condições nenhuma, eu vou lá comprar um carro, para daqui a pouco, 3, 4 meses, eles virem tomar o seu carro. Não é dessa forma. Mas comece a orar ao Senhor sobre aquilo que você deseja, coloca Ele na frente e espera a confirmação dEle. Ele te dizendo, pode ir que eu sou contigo. Ele vai usar pessoas, ele vai usar uma situação, alguma coisa ele vai mostrar que ele é contigo nessa atitude. Então talvez o que você está esperando aí de Deus, o Senhor também esteja esperando uma atitude sua, tá bom? Nós vemos Neemias, né? Eu até deixei separado aqui também, sobre Neemias. Neemias ficou sabendo da triste história ali do lugar onde ele viveu com seus pais, né? A sua terra natal, Jerusalém, estava totalmente destruída. Quando ele fica sabendo disso, olha a atitude que ele teve no primeiro momento. Vamos lá. Neemias 1, versículo 4, diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então, nesse primeiro momento, quando ele soube daquela situação triste, ele chorou, ele se lamentou. Mostra aqui uma pessoa comum, né? Um ser humano comum. Quantas vezes nós ficamos sabendo de uma triste notícia, uma situação que estamos passando, e nós vamos se lamentar, vamos chorar, vamos entristecer o nosso coração. Mas aí começa ele a ter atitude. A atitude que ele tem, ele começa a orar e jejuar. Ou seja, ele começa a buscar a provisão das mãos do nosso Deus vivo. A provisão daquele que poderia fazer algo por ele. E aí você lendo a palavra, você vai ver que em determinado momento, o rei notou que ele estava triste. E ele faz uma pergunta para ele. É Neemias 2, versículo 2, que diz assim. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então nessa situação, Deus usa o rei para abençoar Neemias. E ele consegue ali da mão do rei provisões, mas a partir daquele momento ele começa a tomar atitude. Ele vai até aquele local, ele anda naquele local para entender o que está acontecendo, ele não fala para ninguém o que Deus colocou no seu coração.
a estratégia que Deus havia colocado no seu coração, e ali ele consegue restituir aquela terra em 52 dias. Resumindo aqui, porque é bem grande essa mensagem, né? Essa palavra. Leia Neemias, é maravilhoso, você vai ver como que Deus trabalhou na vida dele. Então observamos aqui que nós temos que ter atitude. Essa é a mensagem para você hoje, tá? Talvez você esteja orando sobre algo, pedindo ao Senhor alguma coisa, peça a Ele, coloca Ele na frente, vai confiando, porque Ele vai abrir os caminhos, Ele vai trazer a provisão e você vai viver o milagre do Senhor. Amém? É isso, eu vou ficar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.